Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, as nossas vidas, que Deus venha falar conosco através desse programa, porque necessitamos da palavra de Deus e por isso estamos estudando, né? E nós estamos aí no primeiro trimestre de 2025, estudando aí o tema em defesa da fé cristã. Aí o subtema, combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências, né? Então esse é o nosso tema, é sobre heresias, né? E a gente sempre gosta de falar, porque aqui nós estamos entrando em lares de pessoas, tendo acesso aí às imagens que vai para a televisão, para as redes sociais, que pessoa que às vezes não tem nem ideia do que é essa palavra heresia, ou muitas coisas bíblicas, né? Linguagem bíblica que as pessoas não compreendem. E por isso a gente sempre gosta de explicar as coisas direitinho aqui, bem diferente de uma escola bíblica na igreja. Quando você já está falando para crente mesmo, pessoas que já estão mais crescidinha em Cristo, né? Já tem conhecimento bíblico. Então, palavra heresia significa aquilo que alguém diz que Deus disse, que está na Bíblia e que não está. É conversa fiada, né? Então, são uma coisa que não tem respaldo bíblico. E aí são heresias que nós não devemos seguir. Então aqui é combatendo essas heresias, esse tema desse trimestre, né? E nós estudamos aí sobre Jesus, né? Que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e agora falamos sobre o Espírito Santo, e hoje nós vamos aqui estudar a 10ª lição. Lição de número 10, 9 de março de 2025. E o tema de hoje, o assunto de hoje, dessa lição é: o pecado corrompeu a natureza humana. Ou seja, esse corrompeu, o que é corrompeu? Quebrou, desfacelou, ou separou o homem de Deus. É isso aí, esse corrompeu, né? Fez essa separação entre o homem e Deus, Deus e o homem. Porque o pecado é aquilo que é contra a santidade de Deus. Então, quando a gente fala a palavra santo, no sentido bíblico, está dizendo, não tem pecado. Está combatendo contra o pecado, né? Ele não é a favor do pecado, então ele está se aproximando de Deus, né? Então Deus, ele é puro, ele não tem falha, não tem erro. E o homem precisa disso. Então, exatamente o pecado, ele separa o homem de Deus, né? Que foi o caso de Adão, que separou todos nós, e assim tem uma maneira de você retornar a Deus. Mas é o próprio Deus que diz, na sua própria palavra, ele dá a orientação. Quando você se interessa por isso, o próprio interessado é o próprio Deus que fez o seu estatuto, né? Então, assim, ele te dá poder, conhecimento, entendimento, todo o apoio, toda a capacidade para você se aproximar dele. É isso aí, né? Exatamente. Então, você combater essa doença que está em você, você frear ela, de maneira que ela não venha te matar, né? E o pecado, o nome de pecado é morte. Exatamente, significa morte, porque essa separação da vida, separação do Criador, separação de Deus, né? Então, quando você obedece a palavra, né?
Então você volta a viver, você se aproximou da vida, mas você, o que nós vamos estudar hoje exatamente corrompeu, né? Você se separou de Deus e você adquiriu a morte. Ainda que você obedeça a Deus, você passa pela morte sempre, porque existe um pecado em você. É isso que nós vamos estudar, exatamente um pecado que veio de Adão. Pode ser a pessoa mais direitinha, mais santo, mais correto da terra, ele passa pela morte, né? Que é essa dívida que Adão jogou em nossas costas aí, é mais ou menos isso aí, né? Então essa separação, para nós retornar a Deus, nós temos que passar pela morte e entrar na vida, ou seja, se aproximar de Deus. E se você não atentar para os conselhos de Deus, você entra na segunda morte, que continua separado de Deus eternamente. É isso aí. Então, para você entender aqui, mais ou menos a introdução aqui. Então, o assunto da lição, o pecado corrompeu a natureza humana. O que é a natureza não foi feito, o homem não foi feito para morrer, né? Ele foi feito para viver eternamente com Deus ali, apesar de ser na terra, Deus no céu, mas ele aqui, né? Ele não foi feito, ele foi feito em imagem e semelhança do Senhor, com esses atributos aí, né, de Deus, apesar de ser um homem na terra aqui, mas ele não morrer, não adoecer, não envelhecer. Adão e Eva foi feito adulto, sim, pronto, para ficar assim, entendeu? Mas só que o homem, quando adquiriu o pecado, aí pronto, aí corrompeu, saiu dessa vida eterna, caiu para a corrupção, corruptível, ficou com data de validade e assim, né? Precisa voltar, né? Sim. Então, vamos aqui para o texto áureo, texto principal da lição, né? É um versículo bíblico que dá base para a nossa... Estou explicando Sim. hoje mais direitinho para as pessoas entenderem, né? O que é a nossa revista e como é que é. Então, dá base aqui para a nossa lição de hoje, né? Então, o texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Aí, verdade prática. É uma verdade que você deve praticar, né? Então, é exatamente para você, no dia a dia, praticar isso aí, né? Então, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Então, é um elemento real, não é uma coisa que talvez seja. É isso que nós vamos falar nessa lição, das heresias que diz que não é. Que falam que o pecado foi Adão pecou, mas ficou com ele lá, não tem nada a ver com nós, não atingiu nós. E a Bíblia diz que todos caíram. Ou seja, Adão foi jogado para fora do Éden, que ele tinha vida eterna. Aí o que nasceu dele, nós não viemos de outra coisa, foi dele mesmo. Todos nasceram lá de fora. É isso aí. Nasceu fora do paraíso, nasceu fora da vida. E precisa passar pela morte. E você vê que o próprio Jesus, ele veio e nasceu de mulher fora também disso aí. Apesar de ele ser diferente, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, não foi gerado por homem, não é semente de Adão, né? Então ele nasceu do lado de fora também, como homem, e passou pela morte também para voltar ao estágio que era antes. Então você vê que nós também vamos voltar a esse estágio de antes também, de um Adão antigo, antes do pecado. É isso aí. Então, é para a pessoa entender que todos têm pecado, né? Todos, sem exceção. Então, todos carecem da glória de Deus. Sim, é uma lição muito importante de se estudar, né? Porque tem muitas pessoas que ignoram esse estado de calamidade humana. E Deus não dispensa
Foi uma corrupção no nosso espírito, no nosso interior, na nossa vida, que poderia ter sido desenvolvida uma comunhão plena com Deus, que foi o que ele planejou para o homem, mas o homem perdeu isso. Mas o importante é que existe uma reconciliação, existe um retorno, e isso vai depender inteiramente do homem crer. É pela fé que nós vamos alcançar essa reconciliação. A origem do pecado é certa, o homem experimentou essa realidade, isso é histórico, isso começou bem no início da história da humanidade, lá em Gênesis capítulo 3, e sendo que o restante das Escrituras trata sobre esse assunto, não somente sobre essa decadência, sobre essas tragédias, né, através do pecado, mas sempre Deus criando uma forma de reconciliar esse homem e buscando esse homem para que venha para ele para ser regenerado. Mesmo antes de Jesus vir entregar a sua vida, já havia formas, era mais difícil, mas havia formas. Houve homens justos desde o início, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, profetas. Deus, na verdade, já coloca no ser humano a nossa consciência, que faz com que essa consciência, independente de haver lei como antes de Moisés, não havia lei escrita, mas na consciência do homem ele já tem em mente sobre essa lei moral que Deus já colocou. Isso indiscutivelmente em todos. Nós sabemos que é certo e errado. Tem muitas pessoas que não sabem como resolver essa questão, mas sabem o que é errado. E sobre essa questão do pecado, que foi o fator determinante de entrar para a humanidade, a morte física, a morte espiritual, consequentemente o medo, consequentemente as enfermidades, toda sorte de egoísmo, violência, guerra. Isso não tem origem em outro lugar a não ser no pecado. Então o homem ele acaba trazendo isso consigo e nós podemos levar isso para Jesus de volta, porque ele mesmo diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, porque o pecado cansa a humanidade, o pecado cansa o homem, mas Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados de pecados, e eu vos aliviarei. Não tem outro remédio, não tem outra fórmula, apesar de muitos homens, muitos estudiosos, muitos grandes líderes criam meios de salvação através de boas obras, através de autopiedade, através de sacrifícios. Não é isso. É Jesus que define a sua própria vida sendo entregue para salvar a humanidade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tudo começa nele e tudo termina nele. Ele nos oferece essa graça, nos oferece esse perdão, nos oferece essa reconciliação. A parte dele é trazer tudo isso para nós. A nossa parte é levarmos para ele a nossa vida de devoção através da fé. Acreditar, o que é fé? É eu levar tudo a ele. E o que é graça? É ele trazer tudo dele para nós. Então, isso na verdade se resume nisso. Se eu não entrar com a minha parte de confiar nele, quem crê e for batizado nas águas dessa verdade, batizado pelo Evangelho, quem crê e for batizado nesse conhecimento, será salvo. Quem não crê, será condenado. Então, se dependesse de obras, ficaria muito difícil. Primeiro que não teria se salvado, porque não deu tempo ele fazer nenhuma obra boa, foi o ladrão da cruz. Né? Se fosse depender de mérito, mas é pela graça que nós somos salvos por intermédio da nossa fé nele.
E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, é muito bom sabermos que o pecado existe. O pecado nos separou de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 e a parte B do versículo 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas ou as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, essa separação existe e a única forma agora é nós gritarmos e pedirmos para que Ele venha nos socorrer. Nós entramos com a fé e Ele entra com a graça. O salário do pecado é a morte, é exatamente o pecar é morte, pecar é fugir de Deus, é correr para longe de Deus. Já a obediência é santidade, é a aproximação de Deus. Então é uma coisa bem fácil de entender. O Senhor Jesus, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, todos os nossos erros. O castigo que era contra nós caiu sobre si. Então, é fácil de compreender isso, que Jesus veio para isso. Ele não veio corruptível, já foi falado, né? Ele veio sem pecado e recebeu nossos pecados. Como Adão pecou e nós caímos, Jesus veio sem pecado para nos levantar. É isso aí. Isso. Mas é preciso obedecer. Não tem como eu salvar uma pessoa se ele não se agarrar em mim. Ou seja, um salva-vida, né? O salva-vida ele vai salvar, mas se a pessoa meter a mão na cara dele, do salva-vida, não permitir que ele pegue nele, ou se entregar para ele levar, porque já que ele está morrendo afogado é porque ele não sabe nadar, não está dando conta. Embora saiba, mas não está dando conta, né? Então ele tem que, me leva aí. É a primeira coisa que o salva-vida pede é para o cabo não se mexer mais, não, deixa comigo. Porque se o cabo ficar louco, aí vai morrer os dois agarrados. Né? Quer dizer, então é isso aí. No caso aí, Jesus, você tem que se entregar mesmo. O que é isso? Obedecer sua palavra, né? As orientações. Confiar, a palavra confiar é exatamente isso, você se entregar totalmente. Não sei o que está aqui na palavra, eu vou pegar isso para mim. Como já foi dito, está disponível para nós, para nos ajudar, nos dar. Né? Então, quando nós já temos essa raiz do pecado, essa doença, sempre eu digo que é uma doença crônica que nós temos, toda a humanidade nasceu com ela. Mas tem aquela coisa, a pessoa não sabe de coisa nenhuma, é inocente. A palavra diz, né, nós acreditamos que a pessoa é salva, porque ela é pecadora, veio com a semente aí, veio da semente do pecado, mas ela não tem culpa, porque ela não cometeu pecado. Mas do momento, como você ela falou, é da consciência ainda, e passa para a consciência. Quando você é consciente, começa a ter consciência, entender, pode ter 3 anos de idade, mas entendeu? É isso aí. Então, nós entendemos até que uma pessoa, ela pode se responsabilizar pelos seus pecados, ou mesmo ser batizado nas águas, que é fazer uma aliança com o Senhor Jesus, que é ele ter consciência do que ele está fazendo. Quem é Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, o que é o reino do céu, a responsabilidade que ele tem com esse reino, de obedecer a palavra e tudo, com 12 anos de idade. Por quê? Pode ter até antes, né? Quem sabe, mas a gente tem essa base no sentido mais natural, porque Jesus ele começou ali a ensinar com 12 anos. Foi a primeira vez que ele se manifestou como um pregador, de alguma forma com sabedoria humana suficiente para entender o que ele estava fazendo. Então ele começou a ensinar umas pessoas, né, uns doutores na casa do Senhor. Daí ele foi, com 30 anos, que ele foi assumir o ministério mesmo. Mas dá de se entender que com 12 anos, é tanto que os judeus, até talvez seja por isso, né, que Jesus falou só com 12 anos,
ele deu instrução para essas pessoas, porque o judeu com 12 anos é para ele conhecer a Bíblia já, o Torá. Então ele é instruído, ele é ensinado pelos pais ali para que ele possa entender já com 12 anos. Então veja que a gente entende dessa forma. Quando a gente vê no deserto, o pessoal foram castigados ali, foi imputado pecado a eles, perderam a vida, quem tinha mais de 20. Saíram do Egito com mais de 20 anos. Então ali morreram todos no deserto porque eles se levantaram contra Deus, mas eles murmuraram, não acreditaram. Mas os que tinham menos, o que é isso aí? Era meio que, embora entendesse, mas o pai não deixava, ele estava subordinado aos pais. Deus entendeu por esse lado aí, assim, né? Não culpou aquelas pessoas. Então, assim, mas o pecado é uma doença que já veio, é uma doença crônica que vai acompanhar você até a morte. E que você apenas como crente, obediente, cristão, que obedece à palavra de Deus, você vai combater essa doença, mas não é curar. Não, você vai amordaçar, como é que chama? Os remédios controlados, que você controla a doença. Dessa doença você não morre. Você vai morrer porque está ordenado, o homem morreu, o pecado, Adão já cometeu esse pecado e matou nós, mas separou de Deus. Mas você morreu, se aproximou da vida, ou seja, entrou na vida eterna com Deus, porque você controlou, não deixou o pecado te matar. Mas se você não controlar essa doença, que o etídodo é Jesus, o remédio é Jesus, a palavra de Deus, se você não controlar isso aí, você vai morrer. Aí entra na segunda morte, como eu já falei, que o pecado te matou outra vez. Ou seja, porque você não obedeceu o Senhor Jesus. Tem um versículo que eu sempre digo, eu vou falar 2. Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, versículo 8, né? Quem é? Jesus está falando. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, que é a morte dele, se sujeitou à morte pela obediência, né? Para cumprir o seu ministério, né? Que ele veio aqui para salvar. Aí o versículo 9 diz, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, como ele obedeceu, precisa obedecer ele, para que possa... Ele obedeceu e Deus tirou das garras da morte. Ele morreu e ressuscitou. Da mesma forma, eu obedeço ele e eu vou passar por uma morte, mas não fico lá no inferno, não. Então, eu vou ressuscitar também como ele também. Então, assim é vencer o pecado, né? Mas você tem que cair na realidade que é pecador, né? É isso que a lição quer esclarecer. Exatamente, que você não tem parte com Deus se você não lutar contra o pecado que está em ti. Ou seja, sabe aquela coisa me puxando para trás e eu me esforçando em correr para o lado de Deus? E o pecado está me oferecendo aqui o melhor para a minha carne aqui. Me suprindo de tudo. Rapaz, eu te ajudo aqui, tu vai ser... Mas eu digo, eu rejeito e eu corro para Deus. Que Deus tem... O que Ele me dá não prejudica a minha alma. O que o mundo dá mata o meu corpo, porque não tem jeito, isso aí vai morrer mesmo, e está matando a minha alma. É um veneno para a alma, o que o mundo dá. Mas o que Deus dá, você vai morrer também, porque não tem jeito, mas tem vida e vida com abundância, porque tem a vida eterna, está segura. A alma tem vida, né? Então é isso aí, para entender mais ou menos logo o que é pecado, né? Exatamente. Por mais que alguém questione em relação a dizer, mas como eu posso ter adquirido uma herança de alguém que viveu tanto tempo? Na verdade, a herança é a inclinação, porque todo homem, a partir de uma idade
bem pequeno ainda, ele já tem a inclinação, a disposição natural para cometer erros. É muito fácil de se definir isso. Como eu posso ter herdado de Adão o pecado? É só você se analisar e ver o quanto você é inclinado a cometer erros. Porque o que a moral, o que a ética, o que os princípios, os valores que rege o ser humano nos diz para fazer, a gente sempre tende a ser contrário. Então é a parte que você diz, aí já existe um esforço da minha parte para contrariar esse meu sentimento, por exemplo, o que Jesus nos ensina é amar uns aos outros. Mas a gente tende a odiar. Jesus não nos ensina a nos irar, mas a ira é algo tão fácil para nós. Jesus disse para nós não nos preocupar, não viver ansioso, não termos nenhuma maldade no nosso coração. Isso é a inclinação. Então, se eu já herdei isso, a minha natureza já carrega isso, a única forma é o que você acabou de dizer, eu lutar contra isso, trazer algo que se sobreponha a isso. Essa aí, na verdade, são as defasagens do organismo. Aí a gente pode promover uma autodefesa contra tudo isso através da palavra e uma vida de comunhão com Deus. O melhor de tudo é que nós podemos resgatar todas essas vantagens que Deus sempre propôs para o homem. Pois é, essa natureza que não tinha nada disso aí antes. Exatamente. A natureza do homem era pura, sem maldade, não existia mal. É tanto que o próprio Satanás falou, né? Que vocês vão ser, se vocês comerem isso aí, vocês vão ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Porque, na verdade, mal não tinha vez com eles, não tinha como o mal atingir eles, que é essa ira, essa cólera, essa revolta, nada disso tinha não. Aí corrompeu a natureza. Deus fez a natureza igual a dele. A natureza do homem era perfeita ali. Ali entrou o engano, Só que né? O homem foi enganado, né? E aí passa a enganar a partir daí. E você vê que o querubim ungido, que é o Satanás, que vai falar aqui nessa lição, ele também foi feito assim, perfeito. Não tinha isso não, até que entrou a iniquidade no seu coração. Que foi antes de Adão até. Sim, claro. Isso foi no céu, lá originou lá no céu esse pecado. Aí ele trouxe para a terra, usou a serpente lá. E assim corrompeu o homem também. Para cair essa natureza do homem que era imagem e semelhança de Deus. Né? O que é imagem e semelhança? É uma imagem que parece com Deus e a semelhança é as atitudes. Eu acredito que seja assim, né? O que eu faço, eu penso sempre igual a Deus, eu estou puro, minha mente e tal ali. Mas todos eles tinham livre-arbítrio, como o anjo, o querubim ungido tinha. Também o livre-arbítrio, os anjos têm o livre-arbítrio. Quer dizer, eu também, os homens vieram com esse livre-arbítrio, que Deus não obriga a nada, mas ele avisou. Pregou para ele, para Adão, deu o conselho, olha, a árvore ali, pode fazer o que quiser aí, né? Mas aquela ali não. Foi exatamente lá que o negócio pegou. Quer dizer, aí quando ele desobedeceu, foi aonde corrompeu tudo, né? Aí mudou a natureza do homem. O homem começou, tu tem que buscar, mesmo que tu entenda que um professor de teologia, eu vi ele dizendo, né? Que uma coisa que Deus não permitiu que o diabo tirasse do homem foi exatamente a consciência. Porque como você acabou de falar agora há pouco, o homem ele tem consciência das coisas erradas. Se você chamar ele assim num cantinho e te acalma aí, e você conversar direitinho, me diz aqui, tu sabe que tu tá errado, não sabe? Sei. É porque eu tô revoltado, eu sou doidão mesmo. Mas eu sei que tô errado. Então, e às vezes chora, né? Porque cai em si, sim. Às vezes está até alterado ali, sem refletir. Não tem ideia das consequências. E o inimigo diz, vai, chuta o balde, arrebenta mesmo, papoca para cima. Aí ele vai no conselho, já com aquela natureza velha
mesmo do pecado ali, é facinho de induzir, mas que ele, na realidade, quando chega assim, não, estou errado mesmo. Tu tá certo, rapaz, é assim que é para ser. Então Deus, ele não deixou. Só que eu tenho que brigar contra mim mesmo, porque o meu negócio é ser contra Deus, sabe? É não fazer o certo, porque a natureza está corrompida. Mas eu tenho que brigar, o caso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7. Dessa briga do apóstolo Paulo carnal, pecador, com o apóstolo Paulo servo de Deus. Esses dois homens. Aí ele diz, miserável homem que eu sou. É nesse lado carnal. O homem interior, né? Aí ele e diz, o homem miserável carnal homem que eu externo. sou. O que eu faço para me livrar desse corpo de morte, dessa natureza pecaminosa? Porque com o entendimento eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, ele disse, porque pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus. Quem deu esse entendimento? Jesus. E essa força de você vencer você mesmo. Então ele diz, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas como Jesus ajuda ali, Jesus ele faz, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito, né? Mas vamos falar que o Espírito te convence, ele faz essa troca, né? Ele te oferece também o que é o gozo na alma, o refrigério na alma, o descanso da alma, que é o que você falou agora há pouco. De maneira que você despreza ou diminui o teu desejo carnal. Você faz essa troca. Não, em vez de eu ir para o pecado, está melhor aqui. O apóstolo Paulo disse que o arrependimento do mundo, que o mundo traz para a gente, no sentido do pecado, gera morte. O arrependimento de Deus é vida, né? Ou seja, não há arrependimento, ele diz. Em Deus não há arrependimento, porque você nunca vai dizer, poxa, estou com dor de cabeça, eu fiz besteira. Não, em Deus, você obedecendo a Deus, nunca vai se arrepender. Já o arrependimento do mundo gera morte. Mais tristeza ainda. Piora as coisas ainda. Vamos para a leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 3, versículo 1, versículo 6 e versículo 7. Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 14. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículos 1, 6 e 7, que fala sobre exatamente essa tentação e queda do homem. Ora, Sim. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Exatamente. Então veja aí que está bem explicadinho aqui, né? Sim. Vamos aí para os objetivos. Os objetivos da lição são 3, cada um referente a um dos tópicos da lição, que o primeiro, explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Segundo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. Terceiro, pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Certo.
A introdução: o ser humano criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Exatamente. Você acreditar, isso aí parece... É exatamente o que eu vou dizer aqui. O pecado é errar o alvo e atirar no alvo errado. Aí essa crença naquilo que não é verdade. Então você está atirando no alvo errado. Não é errar o alvo. Você está trabalhando, né, numa denominação, numa crença, numa heresia que é vã. O apóstolo Paulo sempre fala dessas coisas vã. Vã significa que você trabalha e não produziu nada. Então é esse caso aí de atirar no alvo errado. Trabalhou, mas tudo que fez está errado. Quer dizer, pensando até que está certo e tal. Então, não é uma questão de ideia de homem, né? Por isso, nós não podemos ficar fixos no homem, e acreditar no homem, se apoiar, como diz o apóstolo Paulo, em palavras de homem. Você tem que corrigir na Bíblia, dar uma olhada, mas o que ele disse aqui é bíblico, tem base bíblica? Não, então é de homem mesmo, sai fora. Daquela palavra lá, não estou dizendo sair fora do homem. Às vezes você não pode jogar fora tudo assim não, mas aí aquela palavra você não pega para si. É tanto que o apóstolo Paulo diz, não despreze as profecias, ouvir de tudo, retendo o bem. Né? Examinai tudo e reter o bem. Ou seja, pega as palavras que é verdadeira e fica com ela. E se puder corrigir aquela pessoa, ele diz lá em Tito, a carta de Paulo a Tito, que ele deixou ele ali para colocar em ordem as coisas. Ele disse, mas o homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitai-o. Ou seja, então esse homem já está, ele diz que ele já está condenado em si mesmo. Ou seja, ele não está querendo aprender. Esse homem lá está andando errado e ele quer continuar andando errado. Porque ele foi admoestado, quer chamar a atenção com amor para arrumar a coisa. Aí foi chamado mais outra vez. Se ele não der atenção é porque ele não quer. Ele está querendo, ele já peca, está em si mesmo condenado, o apóstolo Paulo diz. Então essa é a questão aqui. Que às vezes você sabendo, a pessoa vem até sem saber mesmo. Ele pode dizer uma heresia, você diz, não, a Bíblia não diz isso aí não. Aí se ele se revoltar lá, você pode até dizer outra vez ainda, mas se vê que ele não quer, porque ele está querendo fazer o que ele quer mesmo, e não o que a Bíblia diz. E nós não devemos andar pelo nosso querer. É pelo entendimento da Bíblia que eu sirvo a lei de Deus. O apóstolo Paulo fala, né? Então é isso aí. Aqui a chave, a palavra-chave é pecado, né? Que é o âmago da nossa lição de hoje. Né? O pilar principal, né? Pecado. Vamos já para o primeiro tópico. O primeiro tópico, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Primeiro subtópico, o autor do pecado. Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Essa foi a ordem de Deus. Sim. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A maioria dos demônios, Mateus capítulo 12, versículo 24, capítulo 25 e versículo 41 de Mateus, era originalmente o querubim ungido,
perfeito em sabedoria e formosura. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 ao 15. Que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 15. Com sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião e uma parte deles continua em prisão. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e Judas, versículo 6. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim o pecado não teve a sua origem no Éden, não começou ali. Começou no céu lá, Então lá entrou, como diz, entrou a iniquidade no seu coração, entendeu? Então para você ver aí sobre Satanás, que como foi lá exatamente, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 15 e Isaías capítulo 14, né? E o versículo 12 ao 15 também, né? Então, fala dele aí, né? De Satanás, que ele se levantou contra Deus, ele se achou, né? Então, você vê que a soberba do homem leva essa queda aí. Não tem como, porque a soberba, ela rejeita qualquer ensino. É o caso que eu acabei de falar, Tito. Vou até ler aqui rapidinho, Tito, capítulo 3, né? Versículo 10 e 11. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, invitai-o. Versículo 11. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, quando entra a soberba, é aquilo, não aceita, é desse jeito, comigo aqui é assim, é a soberba, a altivez, de maneira que não aceita correção. Aí é uma vez, duas vezes, não quer não, então ele não quer nada, vamos seguir nosso caminho, deixa ele para aí. Que ele já está pervertido e peca, está condenado em si mesmo, ou seja, ele não quer aprender. Então é assim, né? Segundo subtópico, foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. Isaías capítulo 59, versículo 2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E em seguida pronunciou a sentença do casal. Gênesis capítulo 3, versículos 16 ao 19. E a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo. E com ele a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Exatamente. Aqui está todas as referências direitinho, né, para você entender. E a palavra de Deus é isso, é para você meditar. Cada palavra que diz, você compreender o significado da palavra. E saber que isso é verdade, tanto para bem quanto para mal. Não que Deus condene o homem, é porque já está condenado. Ele já está dizendo que você já está condenado. Naquela palavra lá, você está condenado já. Não é uma questão que vai condenar, naquele dia, vou olhar para a cara do caboclo assim e condenar. Não, já está. Então, quer dizer, aqui é melhor você sempre olhar, eu sempre digo isso. Cortou o pé, é melhor você correr, tomar um anti-inflamatório antes de inflamar. Porque depois de inflamar, lá vai o rolo. Aí adoeceu, o negócio piorou. Não é só o corte, não, é muito mais, porque ele está inflamado agora, né?
Então, quer dizer, é muito melhor você olhar para os versículos que você não deve fazer de maneira nenhuma. Alimentar pecado. Você deve olhar sempre para esses versículos que você não deve, né? Que te ensina a você cortar o pecado, torar, podar ele, que acabar não vai acabar, mas você não permitir ele frutificar. É isso aí. Aí tem gente que só olha para o lado da vitória, só olha para os versículos que é favorável. Aí você deixa de podar, o bichinho dá lá um monte de fruto, aí começa a envenenar o corpo todo, né? É o corpo que é o espírito, a alma, claro. Então veja que sempre é melhor ter esses versículos que são o remédio, né? Para amordaçar o pecado, né? É bom lembrar que o pecado, na verdade, nós temos que considerar ele como mortal, como algo cancerígeno para o nosso espírito, para a parte que se comunica, que se relaciona com Deus, que é nossa alma e espírito. O bom é a gente identificar o quanto antes e recorrer ao recurso que nós temos, o único recurso que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Porque quanto mais cedo você diagnosticar seus problemas, da mesma forma no corpo físico, procurar um profissional da saúde e diagnosticar o quanto antes, se medicar, menos dores, menos sofrimento e menos, no caso do pecado, tragédias, porque o pecado também, quanto mais você vai adiando, mais você tipo vai, um veneno, vai se ele vai consumindo, aumentando, ele vai te consumindo. Ele vai ficar enfraquecendo você, esse lado espiritual, né? Que de maneira que você vai perdendo o tempo, vai passando a tua vida, vai se aproximando da tua morte, que é a sentença. Aí você nada faz. Por isso, e corre o risco de um avião vir cair em cima de tu, que é bem difícil, mas cai, que a gente já viu. Quer dizer, e você perdeu tudo. Já pensou? Você anda aí, Jesus ainda vai demorar a vir, e o avião que vai cair em cima de tu, quem é que sabe se não está vindo aí? Então é assim, é complicado, porque você não sabe dizer o dia da tua morte. E ali finalizou o que tu podia ter feito por ti, em Deus, entendeu? Você tem eliminado, tomado contra veneno, que é o contra-pecado, que é a palavra de Deus que elimina o pecado. Ela conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, exatamente, liberta do veneno desse negócio aí. E o pecado, ele gera exatamente essa vergonha, porque diante de Deus você se torna impuro. Não, é nu. Foi o que esse casal percebeu ao restringir, ao quebrar, na verdade, aquele princípio que Deus tinha estabelecido para eles. E Deus já começa a tratar desse mal para quem tem disposição. Da mesma forma que nós temos inclinação para o mal, nós precisamos ter inclinação para buscar o Senhor, inclinação para nos salvar. Que aí nós temos que buscar, profeta Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aí quando fala dessa nudez, eles mesmos começaram a se proteger, né? Pegaram as folhas para se cobrir. Só que o homem, por si só, ele não pode tirar essa vergonha. Sim. Deus vem e provê uma veste provisória. E aqui Isaías capítulo 61, versículo 10, tem uma profecia acerca do que Jesus iria realmente nos vestir, né? Tá aqui. Sim. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto da justiça. Sim. Como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. A beleza retorna a partir de nós reconhecermos a origem da solução desse problema. O problema é pecado, nudez, vergonha. A solução é Cristo Jesus. Nós falamos agora da consciência, agora há pouco. Aí um meninozinho de 2 aninhos, 3 aninhos, tem consciência de alguma coisa? Não, né? Em alguns aspectos só mínimos, mas é por isso que ele está na fase da inocência aí, pois mesmo. ele não tem vergonha de andar nu.
Você pode ver, né? Para ele, o que que tem? Não tá nem aí. Agora, quando vai tendo a consciência de eu tô nu, vixe, aí fica com vergonha, corre lá pra dentro se vir uma pessoa de fora, acabou com ela. Porque já começa, é assim. Aí você vê aí que tá falando de vestido, né? Eu sempre falo, Apocalipse Sim. 3:18, né? Que ele Sim. fala, é o conselho que busca em mim ouro provado no fogo para cobrir a vergonha da tua, ou seja, para te enriquecer. E vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez e colírio para o olho para quem enxerga. Então é isso aí. Só em Jesus a gente acha essa cobertura, né? Vamos prosseguir aqui. Nós estamos ficando meio Consequências da atrasados aqui. queda no Éden. As consequências. É o terceiro subtópico. É. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante em Romanos, capítulo 5, versículo 19, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Temos muitas referências também, Exatamente. Romanos, capítulo 7, versículos 15 ao 20, muitas referências relacionadas a esse estado do homem caído, né? Vamos aí para o quarto subtópico. Extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma e espírito. Romanos 2 e 9, capítulo 8, versículo 10, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Também o intelecto e a vontade. Isaías, capítulo 1, versículo 3, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Afetou também a consciência e razão do ser humano. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Tito, capítulo 1, versículo 15. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça. Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. E não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Gênesis capítulo 9, versículo 6 e Tiago capítulo 3, versículo 9. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Josué capítulo 24, 15. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5 e Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Muito importante. Exatamente, essas referências aí, né? E você vê aqui Tito, capítulo 1, versículo 15, que diz: tudo é puro para os puros, nada é puro para os infiéis e contaminados. Antes a sua consciência está, mais de que isso um pouco, né? A sua mente e consciência está contaminada. Então, ficou bloqueado. O pecado, ele bloqueia. Isso aí Isaías diz, Jesus falou, Paulo falou a respeito disso aí. Que tendo olho não vê, tendo ouvido não ouve, tendo coração não compreende, para não se salvar. Está bloqueado. Porque você está afastado de Deus, Deus não pode trabalhar na tua mente. Não tem como. Porque você não quer, você não permite, você não recorre, você não toma pé disso aí, no sentido, não se arrepende, não, né? Então, porque o arrependimento é o reconhecimento, é isso que eu quero falar. Você não tem consciência disso de maneira para reconhecer. Quando você reconhece o erro é que vem o perdão, né? E para fechar aqui, Evangelho de João, capítulo 6, capítulo 5, versículo 24 e 25. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo,
que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Mortos espiritualmente têm a chance de reviver através do poder da palavra. Os mortos espiritual estão comprando, vendendo, mas está morto. Que ouvirem, viverão. Que é exatamente as pessoas vivem, mas está morto para Deus. Mas quando se derem ouvido, viverão. Ou seja, aí passa a ser um... Porque o pecado realmente nos matou. Mas a palavra nos faz reviver. Nos faz reviver. Jesus, ele usou isso aí uma hora, e deixa que os mortos enterrem os mortos. Ou seja, falou para uma pessoa lá, não, deixa primeiro, vem comigo, Senhor, deixa que eu enterre primeiro o meu pai que tinha morrido, o pai dele. Ele disse, não, deixa que os mortos enterrem os mortos e segue-me. Ou seja, não crer em mim, tudo é morto aí, não é só esse que está no caixão, não. Os que estão em pé também vão enterrar ele. É assim, é para você entender melhor, a gente explica. É vida, e vida com abundância. Nós vamos aqui para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o segundo tópico da nossa lição, em nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai ao Filho do Eterno Deus com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai, glória, 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 com glória coroai. Graças a Deus, já estamos aí de volta. Vamos aí para o segundo tópico da lição, em nome de Jesus. Segundo tópico, a heresia que nega
o advento do pecado. Primeiro subtópico, pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga da história da Igreja no tocante à pecaminosidade do ser humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que viveu nos anos entre 360 e 420, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, de 354 a 430. A letra A, o conteúdo doutrinário. O conteúdo doutrinário desse Pelágio, monge. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada na lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisso. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. Quer dizer que rejeitado mesmo pela Igreja. Sim. Então, esses ensinos contrariam totalmente os ensinos das Escrituras. Sempre tinha esses concílios exatamente para discutir esses assuntos biblicamente, né? Conforme as Escrituras, né? Proteger a verdade bíblica, né? Aí para decidir, aí sempre iam condenando esse tipo de ensinamento, né? Aí vem vem a resposta bíblica, né? O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Romanos capítulo 5, versículo 12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão, Romanos 5, 14. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte, Romanos capítulo 5, versículo 12, a parte B. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras, Salmo 51, versículo 5, Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6, Romanos capítulo 3, versículos 10 ao 12, e confirmado na própria experiência humana. Exatamente. Então, são aqui esses ensinamentos errados, né? Que a gente vai ver que a Bíblia mesmo condena esse tipo de coisa, que nós precisamos nos manter na Bíblia. O que a Bíblia diz é que o que vale, né? Então, esses tipos de heresia a gente tem que ir saindo fora, né? E você vai sempre buscando as pessoas que pregam a Bíblia, é verdade, né? Mas é teologia, a coisa mais... Não é tão necessária assim você saber de todas essas coisas, né? Para se salvar, né? O importante é saber a coisa certa, né? Exatamente. Não ficar atirando lá no alvo errado, como a gente está dizendo. Trabalhar numa coisa, defender uma coisa errada. Isso aí que é ruim. Se você não sabe, tudo bem, você vai ali. Não precisa de saber disso aqui, tudo para quê? Mas você saber que existe um pecado em você, que é o caso aqui. Mais grave é esse aí. E que existe um Salvador também, isso é muito importante. Achar que não estou doente e todo mundo dizendo que eu estou doente, ou seja, os verdadeiros, né? Será que eu estou doente? Está assim. Aí tem aquele que diz, não está não, e você morrendo. É isso aí, o perigo é esse aí.
Que é o caso do pecado, que a gente tem que ter certeza de que tem ele na gente, a gente precisa combater, né? Exatamente. Então vamos... Segundo subtópico, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Aqui está a resposta para tudo Exatamente. que nós precisamos, já que nós não podemos nos livrar do pecado naturalmente, mas através de Jesus sim. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eles fazem de tudo para desfazer isso aí, para ninguém acreditar. Mas quando não há como tirar isso de alguém, a pessoa acredita, ele quer distorcer, né? De alguma forma distorcer a coisa que é para você ficar fora da verdade. Então tudo que o inimigo quer na sua vida é que você não acredite nas sãs palavras do Senhor Jesus. Que foi isso que Porque ocorreu se você, com Adão, né? Inimigo se você acreditar nas sãs palavras do Senhor Jesus, você está salvo. Você está liberto, você está curado. Curado no sentido... dessa lepra chamada pecado. Sim, você controlou ele, de maneira que ele não vai te matar, o pecado. Você vai morrer por causa dele, né? Claro que lá já dá origem, mas não, ele não vai te matar no sentido de segunda morte. Nessa não tem jeito, mas na outra não escapa. Então é assim. E a característica principal para se descobrir uma falsa religião, ou aquela religião que não leva a Deus, é quando ela nega esse potencial de Jesus como Salvador. Então, o catolicismo, ele prega que a salvação ela vai depender muito das obras. Isso é perigoso, porque se Jesus já veio e cumpriu esse plano todo, então as minhas obras não me levarão a Deus. É claro que quem é salvo, ele pratica boas obras, mas isso não vai fazer com que sejamos salvos. O islamismo é por meio da submissão ao falso profeta Maomé, quer dizer que não necessariamente Jesus. Então, todas essas falsas religiões, elas tiram Jesus do foco principal como Salvador e aí vai tirar você do plano mais perfeito de Deus para o ser humano, que é da salvação. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, versículo 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Aí vai, pensa aqui. Então nasce só o que não presta, só vem o que é ruim para corromper o homem. Se não for conforme com as sãs palavras, com a doutrina do Senhor. Então a gente quer salvação? Quero, pois... Rapaz, procura o que é verdadeiro, o que é de Deus mesmo. Vamos ao terceiro tópico, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Primeiro subtópico, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios 15, 3, 1 Timóteo 1, 15.
E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo, Lucas 12:12. Pois é, aí como o próprio Jesus disse que quem não crê nele já está Condenado. Então não adianta você querer dizer que você não tem pecado. Não existe isso aí, não, né? Então não é o que está cometendo. Você comete porque já está em ti, né? Já tem essa natureza pecaminosa de pecar, de errar mesmo. Senão não pecava, que é o caso. Até Adão, pelo livre-arbítrio, ele pecou, imagina, né? O perigo, quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhe parece correto e por isso nem examinam seus fundamentos. 1 Tessalonicenses 5:21, 1 João capítulo 4, versículo 1. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. É um analfabeto bíblico. Exatamente você não parar a pensar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11, né? Que pela graça que me foi dado por Deus, claro, a graça de Deus que me foi dada, pus eu um firme fundamento, como sabe arquiteto, um firme fundamento e outros edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Que não se pode, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Aí quando a gente fala essa palavra Jesus Cristo, a palavra Jesus Cristo é exatamente a palavra dele. Acabei de falar, se alguém prega outra, né, doutrina, se não conforme com as sãs palavras do Senhor, então veja que você tem que ir para a palavra, o fundamento. O que é fundamento? A base é Cristo. Não se pode pôr outro fundamento, o qual é Jesus Cristo. Quer dizer, aí a pessoa nem examina nada, ele fica só em conversa de homem, não vai para a Bíblia, para ele ver, poxa, eu estou na igreja errada, na denominação errada. Estão me dizendo aqui uma coisa que a Bíblia diz outra, né? Então você é responsável por você nesse sentido aí. Claro que o que está ensinando errado está errado mesmo, né? Mas você é culpado de seguir o errado por não querer ser alfabetizado, como diz, o doutrinado, discipulado. Aceite ser discipulado pelo próprio Deus, né? Que é exatamente a Bíblia, está aí na mão de todo mundo. Antigamente não tinha, mas hoje tem a Bíblia. Então é isso aí, né? A conclusão, mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. A esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. É isso aí, né? Então, aqui finalizando mais um programa Escola Bíblica, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha compreendido, né? E assim, pelo entendimento, dá de você servir a lei de Deus, né? E não esquecendo que a tua carne serve a lei do pecado, né? Tem que ter sempre esse cuidado, esse equilíbrio de não pecar. Mas é isso aí, que Deus abençoe grandemente, né, a sua vida, a sua família. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. E amém. Amém.